Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez na nossa live. Hoje noite especial também, com convidada. Vamos chegar, vamos fazer uma horinha, vamos escutar uma musiquinha aqui para ver o pessoal chegar. Você tá aí, né, Amanda? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Calorão no Mutum. E aí, pessoal, vamos animar para ver a nossa live. Esperar um pouquinho, Amanda, daqui a pouco eu coloco você na live, tá? Só esperar o pessoal entrar. Vamos fazer mais um pouquinho de hora. Hoje nós vamos falar sobre periodontia com a doutora Amanda. Vamos fazer algumas perguntas sobre doença periodontal, o que é periodontia. Vamos saber quem tem mais predisposição a ter doença periodontal. E aí, vamos esperar só mais um pouquinho, Amanda, a gente inicia para não ficar muito tempo a gente parado aqui, para o pessoal que for assistir depois assistir. Aí, Laura, tudo jóia? Tudo bem? Vamos chegando. Vamos chegando. Amanda, vou fazer o seguinte, vamos iniciar, porque aí o pessoal depois que chegar mais tarde pega o iniciozinho depois lá no feed, tá bom? E aí, Laura, tudo bem? Então, gente, boa noite para vocês. Hoje nós estamos mais uma noite aqui, uma noite de live, hoje participação especial. Depois eu vou apresentar a nossa convidada nesse mês de saúde bucal que a gente está comemorando, né? O mês inteiro com muita programação sobre saúde bucal, sobre prevenção. E hoje nós temos uma noite especial que nós vamos ter uma convidada que é especialista em periodontia. Periodontia, depois ela vai explicar pra gente o que é, tá bom? É a doutora Amanda Calisto, ela trabalha aqui com a gente em Mutum e ela vai contar um pouquinho do que é periodontia, quem teria predisposição a ter doença periodontal, o que é doença periodontal e um montão de coisa. Vamos bater um bate-papo com ela bem legal, tá bom? Eu vou colocar então a Amanda aqui na nossa live. Deixa eu achar ela aqui. Ei, Ana. Vamos ver a Amanda. E aí, Amanda? Boa noite. Ei, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Que bom que você aceitou meu convite. Esse convite muito, eu acho bem interessante, porque a questão da periodontia é muito interessante e muita gente não sabe o que é periodontia, né? Eu acho assim, uma das bases da odontologia é a periodontia. Sem periodontia não existe dente, né? Outro dia eu vi até uma postagem que você fez, eu acho que foi nos seus stories, que você colocou, assim, enquanto muita gente fica falando sobre coisas inúteis na internet, muitas pessoas estão perdendo dentes, né, por causa que não cuidam, né, do que depois você vai falar. Então tá, Amanda, eu quero que você se apresente, então, e fala um pouquinho aí onde você trabalha e o que a gente precisa saber sobre você. Bem, eu estou trabalhando lá na Sebe Odonto, né? Na clínica da doutora Hannah. A gente, inclusive, trabalhou juntas lá, Mônica. Eu estou finalizando
a minha especialização em periodontia agora em dezembro, por conta da pandemia, a gente acabou Da atrasando, pandemia. né? Isso, mas se Uhum. Deus quiser, final do ano, estou aí com o título de especialista. Se Deus quiser. E também E agora estou aqui aí, na Radio Center, né? Fazendo exames é na Rádio radiográficos. Agora Center. Ah, inclusive uma paciente hoje eu já dei. Um pedido de panorâmica aí. Ela não vai fazer muito agora, mas ela vai chegar aí com vocês, tá bom? Ô, obrigada. Amanda, eu queria agora que você falasse pra gente o que é a periodontia. Para quem não sabe, o que faz um periodontista e assim, o que trata um periodontista. A periodontia é a especialidade que cuida dos tecidos que circundam o dente, né? Envolve os dentes. E o periodontista, ele vai tratar as doenças que envolvem, né? Que envolvem nesse tecido, que... Ai, um pouquinho nervosa, gente, desculpa. Geralmente, as doenças mais comuns, né? É a doença periodontal, a periodontite e a gengivite. Tá? A gente também tem casos estéticos, né? Como a gengivoplastia. A gente também hoje tem os Uhum, casos de recessão gengival também, que a gente já está trabalhando com enxerto, né? De conjuntivo. Mas basicamente a periodontia básica é aquela que vai tratar a gengivite e a periodontite. uhum, entendi. Amanda, eu queria saber, assim, porque na maioria das vezes a gente que não é da área, né, a gente é dentista, mas não é da área de periodontia. O que a gente mais, sim, pensa no periodontista é a doença periodontal, né? Isso. Eu acho que seria a principal doença da sua área. Eu queria saber, assim, o que você falaria para a gente, o que é a doença periodontal e como ela se manifesta para as pessoas saberem identificar em casa o que assim, aparece na boca que você, ó, isso aí a Amanda falou, parece que eu tenho doença periodontal. É importante primeiro a gente saber diferenciar. A gengivite, ela é a inflamação da gengiva, né? E o principal sinal dela é o sangramento. Uhum. A gengivite, ela pode evoluir para periodontite, mas a periodontite, ela nunca vai se transformar numa gengivite. Aí a gente vê a diferença. A gengivite, como eu falei, ela só vai afetar a nossa gengiva, né? E a periodontite, ela já vai afetar o osso, tá? Vai causar, Uhum. a gente vai ter uma perda óssea, o que leva à mobilidade dos dentes e o mais grave, que é a perda desses dentes. É o Uhum. que vai afetar Ô, ô, depois Am- dos anos, por aí. Amanda, essa questão assim, da gengivite que você falou, quando a pessoa tem a gengivite, ela obrigatoriamente. Não, quando ela tem periodontite, ela obrigatoriamente tem aquela gengivite que fica sangrando, ou a pessoa às vezes Ela tem uma se periodontite e vai iniciou perdendo os dentes. através da gengivite. Ela teve aqueles Uhum, primeiros sinais. Por exemplo, tem muito paciente, Mônica, com certeza para você também chega, eu escovo os dentes sempre sangra, eu passo fio dental e sangra, né? Então uhum. ela inicia assim, tem os sinais Ah, iniciais. tá. Ela inicia. E depois Uhum, ela se torna também, ela é uma doença silenciosa, né? A doença uhum, periodontal. Quando o paciente chega no consultório, já está em uma situação grave, muitas vezes até irreversível, né? Com muitos dentes uhum, condenados. Geralmente é mais comum chegar assim pra gente. Porque eu sempre brinco, ela é como se fosse uma diabetes, uma pressão alta, né? Ela é silenciosa. Quando uhum. ataca, já é um estado mais crítico. E outra coisa também, Amanda, nós de outras áreas, a gente peca muito por não indicar o periodontista logo no início, né, dos Isso. sintomas. Porque, assim, às vezes a gente fica fazendo aquela limpezinha de 6 meses para a pessoa e, na verdade, ela está precisando de uma raspagem subgengival, um tratamento, assim, mais radical e quando vai ver depois de 5 anos, ela já está perdendo dente, né? Isso.
Eu sempre falo, né, a gente sempre conversa, a periodontia ela é a mãe da odontologia, porque ela é a base. Se a base não tá boa, como que eu vou construir em cima? Né? Tudo vai Com desmoronar. certeza. Então, para os tratamentos terem longevidade, serem tratamentos de qualidade, a primeira coisa que nós, né, dentistas, principalmente, a gente tem que ter essa responsabilidade com o paciente de observar isso. Até para a gente poder também garantir aquele nosso trabalho, né? Tratamento. Como eu disse, é essa silenciosa, como você mesmo falou também, os pacientes não têm muito conhecimento, então é a nossa obrigação mesmo, né, tá informando, tá comunicando sobre isso. E é muito comum, às vezes, o paciente chegar no consultório e a gente informar, dar esse diagnóstico e falar, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca me falaram sobre isso, né? Então, é mesmo, eu acredito que é uma responsabilidade mais nossa profissional mesmo, do que em si do paciente. A responsabilidade do paciente é prevenir, né? Então, as idas ao dentista são essenciais e a nossa parte informal que está acontecendo. E isso mesmo. Amanda, a doença periodontal, ela dói? Tipo assim, Quando a pessoa vai ficar esperando a dor que a pessoa... Isso. Então, assim, os sinais, quando a pessoa geralmente procura no consultório, quais são os sinais? Mobilidade, os dentes estão molinhos, né? Mau hálito, sangramento, muitas vezes supuração pus, né? Que aí também envolve, pode ser outro diagnóstico, mas são sinais clínicos da doença periodontal. Entendi. Amanda, agora uma pergunta. Os fumantes, eles têm mais propensão, eles assim, têm mais tendência a ter a doença periodontal? Tem, por exemplo, pacientes com perda nutricional, obesidade, pacientes fumantes, pacientes com doença, com diabetes, né? Tudo, inclusive a diabetes, ela funciona como se fosse uma balança, ela é a doença periodontal. A doença periodontal, se ela não está controlada, ela também descontrola a diabetes, e se a diabetes não está controlada, também descontrola a doença periodontal, porque o mecanismo dela ela também funciona com o sistema imunológico, né? Se ele está baixo, a inflamação aumenta a reabsorção óssea e aí as consequências, né? Entendi. E crianças, Amanda? Crianças, existe doença periodontal ou até a gengivite em crianças? É muito comum, né? A gengivite em criança é muito comum. Porque a criança, muitas vezes, os pais, né? Deixam as crianças escovarem os dentes, assim, confiando, mas a criança não vai escovar, né, como a gente, perfeitamente. Então, assim, o ideal é o acompanhamento dos pais, porque se tocar na gengiva e sangrar, sentir dor, ela vai parar, né? Ela também, muitas vezes, a criança não gosta de passar fio dental. Então, o que causa gengivite também, que é importante a gente falar, é o acúmulo de placa, né? Que é aquele restinho alimentar que fica, se a gente não remove, aquilo ali vai causar inflamação. E a criança geralmente tem muita dificuldade com isso, né? Então, a criança é muito comum a gengivite. Amanda, até uma pergunta que eles deixaram na caixinha de perguntas hoje para a nossa live. A Larissa, ela perguntou como que assim, né, a questão da doença periodontal em crianças e como faria para escovar os dentes, fazer as crianças escovar os dentes. Aí até a live que a gente fez com a Damaris, né, que falava dos filhos, ela falou muito dessa dificuldade, realmente, é assim, bem complicado. Mas você teria algo, porque como você é mãe também, né, o Davi é pequenininho ainda, assim, você tem alguma técnica que você pode passar? É muito difícil, porque... não tem jeito. Nesse dentista... Coloca a pasta e quer engolir, ele não deixa eu escovar. Eu tento, gente, mas realmente muito difícil. Na hora que é mãe, nem a dentista dá conta quando é filho nosso, né? Exatamente. Entendi. Eu acho assim, que a gente tem que ter aquela responsabilidade. Eu sempre falo, pelo menos à noite, antes de dormir, que sejam os responsáveis, né? Seja o pai, A melhor escovação.
Isso, não Com deixe certeza. dormir sem escovar e que seja um adulto. Uhum. Amanda, e deixa eu te perguntar, caso, por exemplo, a pessoa, né, tá com a gengiva sangrando, igual que você falou, dentes bambos, né, quando começa a doer, já está um estágio muito grave, então não esperar doer, não. Quando a gengiva já está sangrando, vê que está inchada, né, que a coloração é esquisita, qual seria o tratamento? Né? A pessoa vai, né, te procura, e qual seria o tratamento que vai dar andamento para melhorar essa situação da doença periodontal? Isso. Inicialmente, a gente faz os pedidos de radiografia, né? Faz a sondagem para a gente ver o grau que está isso, conversar com o paciente, para a gente conseguir observar os dentes que dá para salvar, os dentes que estão perdidos, né? Fazer tentativas. Que através do exame, é muito importante falar isso também, que o exame radiográfico, nessa doença, principalmente que é silenciosa, ele é importantíssimo, né? Porque a gente consegue ver o grau ali de absorção óssea, como é que tá, justamente também para poder diagnosticar. Então, e descobrir outros dentes também, né, Amanda? Às vezes a pessoa vem reclamando daquele dente tá bambo. Quando vai tirar o raio-x, a boca inteira. Né? Então, por isso que o raio-x, até a panorâmica, até a questão, aquela vez que eu te encontrei, você chega a pedir até tomografia, né? Exames mais avançados e tudo para, né, diagnosticar toda essa região da boca toda, né? Isso, exatamente. Entendi. Então, a gente faz o tratamento de raspagem. Hoje a gente já tem um tratamento de raspagem que a gente fala raspagem não cirúrgica, que é uma primeira tentativa, né? E a gente faz todo o tratamento e junto também o paciente, a gente orientando na questão da higienização, que é importantíssimo, né? O paciente tem que mudar esse hábito dele. É a parte mais importante, né? Isso. Inclusive, uma professora que eu acompanho, a Cristina Miura, ela fala, eu sempre uso isso com os pacientes. Chegou no consultório, é como se a nossa boca fosse um jardim. A gente chama aquele jardineiro, que somos nós dentistas, e a gente capina mesmo, a gente raspa. Eu costumo brincar que é também areia, né? Um caminhãozinho de areia que a gente está removendo ali, porque é um barulhinho mesmo de areia quando a gente passa aquelas curetinhas, né, Rony? Então a gente raspa, e aí a gente volta a fazer uma avaliação, se necessário, aí a gente entra numa etapa cirúrgica, né? E depois manutenções preventivas para esse paciente. Quando eu digo a questão do jardim, é justamente isso. Então a gente vai ali, vai organizar tudo. Durante algum tempo, quando vai nascendo aquele matinho, a própria pessoa consegue tirar, mas chega um ponto que a gente precisa chamar o jardineiro de novo, não é isso? É justamente assim com a pele. É um tratamento que não tem fim. Você casa com o periodontista. Então, você tem que sempre estar no consultório. Se você não quiser perder os seus dentes, você tem que estar dentro do consultório. No mínimo, isso de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6 meses. E isso vai depender da conduta do paciente, né? Da higienização. Se ele ajudar, né? Se ele não ajudar... Isso. O dentista não faz nada sozinho, né, Amanda? Não tem como. 80% é responsabilidade do paciente, 20% é do dentista. Eu sempre coloco assim, né? Porque ele tem que mudar os hábitos, ele tem que se conscientizar do problema dele. Ele tem aquela doença, ele tem que conviver com ela e tem que tratar. Eu acho, Amanda, que a sua especialidade é a especialidade que mais depende do paciente. Porque, assim, você faz a sua parte, mas se ele não fizer a parte dele, se ele não tiver cuidado, nada vai dar certo. Ele vai continuar perdendo vezes. Ele pode ir todo, assim, de 6 meses certinho, mas se ele não fizer o dever de casa, né, realmente é complicado. Até uma colega minha entrou aí, a Marcinha, ela pode até confirmar isso para mim. Eu tinha um professor, o periodontista, e assim, eu achava assim, isso nojento, às vezes. Ele pegava, ele contou esse caso, que eu acho que ele pegou um paciente muito complicado, e aí o que ele fez? Ele pegou um biscoito daquele salpete, e aí foi raspando e foi limpando a pureta no biscoito. E foi juntando aquela sujeira da boca da pessoa, né?
foi tirando, né, a colher, é um instrumento, né, que a gente raspa, né, e foi tirando aquela placa, aquela nojeira que estava na boca da pessoa. Depois que o biscoito estava cheio, ele entregou o paciente e disse, agora você pode comer. Aí você, nossa, você tá doido? Eu disse, mas estava dentro da sua boca, por que você não limpou? Não é assim, é lógico, né? É lógico que esse paciente devia ter muita intimidade para falar isso com o paciente. Mas assim, tem que conscientizar, porque assim, a pessoa deixa a boca ficar numa situação assim, muito complicada. Lógico que tem os casos, por exemplo, de agravantes de diabetes, de doenças que acontecem, igual assim, eu não sei se você pode confirmar isso para mim, pessoas com problema de câncer, Sim. tem quimioterapia, radioterapia, não é? Tem alguma coisa assim. Todas as mas mesmo ligadas assim, à baixa de imunidade vão afetar de alguma forma todas também, vão né? afetar. Seja AIDS, leucemia, isso. Má nutrição. Mas igual a Amanda, se a pessoa cuidar, por exemplo, da diabetes dela, ela vai ter aquele cuidado de cuidar também da boca. Então, normalmente, os descompensados, eles vão ter problema periodontal, né? Não digo todos, né? Mas é muito comum. Todos não. Então, eu também, dentro do consultório, eu estou adotando o protocolo de o paciente chega, muitas vezes encaminhado por outros colegas, e eu já faço o pedido de exames, né? Exames complementares como exame de glicemia, hemograma, coagulograma, e o hemoglobina glicada. Né? Porque às vezes no dia a glicose tá ok, mas a hemoglobina glicada dá um histórico pra gente, e mapeia por 3 meses, a gente consegue esse diagnóstico. Isso é muito importante, né? A anamnese inicial. Pra gente saber, porque às vezes a gente também pratica o tratamento e o paciente está descompensado. E por que não tá dando certo, né? Por que não tá dando certo? Aí todo esse exame é importante. Muito interessante, Amanda. Amanda, a prevenção, como prevenir os problemas gengivais, doença periodontal, como prevenir? Indo ao dentista, realizando limpezas periódicas, né? Sempre estar junto com a gente, porque às vezes acha assim, o dentista fica vendendo que precisa aí de 6 vezes. Precisa, gente, precisa. A nossa boca é uma colônia de bactérias, é uma coisa assim, absurda. Praticamente todas as doenças se manifestam na boca, se a gente pegar, né, os livros aí, cada sinal, tudo se inicia na nossa boca. É uma coisa. Outro dia, alguém estava comentando comigo a respeito de um jogador de futebol que estava sentindo uma dor no joelho, foi descobrir que precisava de tratar canal no dente. Por isso que ele estava sentindo. Olha só a ligação que tem, né? Nossa, esse caso aí. Pergunta um cardiologista se ele quer tratar um paciente com endocardite. Não quer, né? Então, não quer, porque como que trata? Muitos médicos hoje, eles adotam o protocolo de mandar o paciente ao dentista para fazer uma avaliação, para ver como está, pelo risco que tem, né, Mônica, de uma bactéria cair na corrente sanguínea e dar problemas mais graves. Então, assim, mesmo uma prevenção, né, que já vem, graças a Deus, a gente está tendo aí essa consciência também por parte dos outros profissionais, né, de darem, como é que fala, credibilidade a isso e... Esqueci a palavra agora. Dá ênfase tipo, igual assim, na minha área, o meu professor de especialização em endodontia, ele falou as duas contraindicações, as duas coisas que a gente não consegue tratar. Assim, condena o dente endodonticamente. Se você não consegue colocar um isolamento absoluto naquele dente, porque assim, devido à estrutura dele está muito quebrado, ou uma série de coisas, a localização, né, às vezes um siso muito lá atrás, ou se você não tem inserção óssea. Inserção óssea seria, né, igual a Amanda falou, aquela parte onde fica o dente, onde segura o dente, o osso, a gengiva, toda aquela coisa. Se não tiver isso, não faz nem canal. A pessoa pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver osso, né? Então, é igual, por exemplo, na questão do implante. Na questão do implante, se não tiver osso, a pessoa pode ter o dinheiro que for. Quer fazer implante?
Mas não tem jeito, porque não tem periodonto, não tem osso, né? Então, assim, é muito importante. É igual a gente, assim, banaliza, às vezes, um sangramento de gengiva. Quantas vezes, né, Amanda, a gente atende uma pessoa e a pessoa fala assim, meu dente começou a passar fio dental, sangrou, parei de passar. Parei. Gente, não para de passar. Porque, assim, quando você continuar passando, aquele sangramento vai parar. Né? Mas agora, se não parou, tem alguma coisa errada. Tem que olhar, tem que procurar o periodontista para ver o que está acontecendo nessa gengiva, né, Amanda? E outra coisa, foi bom você ter falado sobre os implantes, porque geralmente o paciente que ele teve doença periodontal e quando ele faz o tratamento de implantes, ele também tem tendência a ter a periimplantite. Então, aquele paciente tem que ter consciência. Periimplantite. É a doença periodontal no implante. Sério? Nunca ouvi falar. Depois você tem que mandar fotos do cálculo Olha, acumulado em torno da rosca do implante. Que assim, louco. Não, mas assim, cálculo a gente às vezes encontra até em prótese total, né? Mas olha só, gente, o absurdo. Igual assim, tem muita gente, isso é importante, amor, depois você até repete. A pessoa perdeu os dentes e vai perder o implante, se ela não quiser. Então, assim, não quer dizer que você tá livre, não vou ter nenhum problema mais de dente, porque você colocou implante, não. O problema que condenou os seus dentes, você pode perder seu implante, né? Nossa. Complicado. Ô, Amanda, agora vamos falar um pouquinho daquela área que eu não sei nada, na verdade, de cirurgias estéticas de gengiva, né? As gengivoplastias. Eu quero saber, assim, com você, assim, quais são as tendências atuais, quem pode fazer, quem não pode, se todo mundo pode fazer, quais que são as indicações? As indicações é quando o paciente tem aquele incômodo com aquele sorriso gengival, né? Quando sorri e aparece muita gengiva, aquela faixa de gengiva. Tipo o meu também. Inclusive, Angélica, semana que vem estou aí, não sei, doutora Angélica vai fazer periodontista e periodontista, para poder fazer uma avaliação para mim, que eu estou bem incomodada. Geralmente é muito questão estética, né? Outras indicações é quando o paciente também faz uso do aparelho ortodôntico, que é muito comum ter a hiperplasia, né? Aquele aumento exagerado da gengiva. E às vezes alguns pacientes também com uso de medicações, agora eu nem anotei aqui o nome das medicações que podem causar, também seria interessante ter falado, mas algumas medicações também causam, né? Esse crescimento. Depois você pode falar pra gente, assim, as medicações, às vezes a pessoa tá com problema de gengiva e às vezes é por conta da medicação que tá tomando. Depois você pode falar assim. Então, as contraindicações, por exemplo, um paciente com doença periodontal é contraindicado, né? Mas o mais comum é isso, é uma cirurgia muito simples, muito tranquila e mais, geralmente, por indicação estética. A gente também tem a gengivectomia, né? Quando precisa, por exemplo, o dentista fala, olha, a gente precisa colocar uma coroa aqui, né? Mas tem muita gengiva, tá sangrando, aí você vai precisar fazer um aumento de coroa. Que aquela também ela, só que geralmente não em áreas estéticas, né? Vamos assim dizer. Mas é uma cirurgia bem bacana. E hoje em dia já se usa, às vezes, né, rebater retalho para remover o osso, né? Tem umas técnicas novas aí. Inclusive meu tema de TCC. Que o paciente às vezes não, tipo assim, né? não é mais uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia tranquila. Que assim, a pessoa não fica assim, apavorada, ai meu Deus, vou fazer uma cirurgia. Mas é uma coisa tranquila, que não é. Mônica, não é uma cirurgia pesada, né? Não é uma cirurgia pesada, é uma cirurgia simples. Ela é muito delicada. São cirurgias delicadas, né? Mas é muito bacana. Assim, o resultado, né? O antes e o depois. Se a gente tivesse, às vezes, um slide aqui para colocar para o pessoal entender, né? Como que funciona. E, assim, devolve autoestima no paciente. Nossa, é um resultado muito bacana.
As essa pessoas, cirurgia. tipo assim, é uma transformação do sorriso, né? E muitas Isso. pessoas, e muitos artistas fizeram, né? Eu acho que aquela Grazi Massafera fez, não é? A Eu Xuxa, acho, assim, às vezes eu fico reparando, eu acho que aquela Fátima Bernardes também fez, que o dente dela era muito curtinho. Então, sim, é uma cirurgia que devolve mesmo uma harmonização muito grande no sorriso, né? Agora todo mundo até fala porque de harmonização, mas os é dentes coisa de menores, milímetros. curtas, elas dão a impressão também, assim, de um sorriso infantil, né? Então, e principalmente as mulheres, elas gostam muito de fazer porque dá um aspecto, assim, não vou falar mais velho, não é a palavra correta, mas uma Uhum, coisa mais adulta, sabe? Então, assim, muda muito. As uhum. pessoas, nossa, ficou muito feliz. No curso, lá no curso, a gente fez de uma paciente que ela tá muito feliz, assim, com o resultado, sabe? Era uma paciente que ela tinha indicação com ortognática e Nossa, isso, o excesso, e aí a gente fez o aumento de coroa e agora vai fazer o reposicionamento de lado. Porque também depende, né, da indicação, que hoje a gente já reposiciona uhum. lá, tá? Consegue colocar o lado mais baixo para É tampar. tipo uma frenectomia. Mais ou Assim, seria menos. mais ou menos a gente trocando A figurinha aqui, gente né? remove, Tipo assim, a é gente vai meio remover um pedaço da gengiva por do cima aqui, a lábio parte interno, essa parte anterior. interna. Isso, né? Olha Sutura, só, e aí a gente consegue ganhar. São milímetros, mas assim, milímetros que fazem muita diferença. Porque dependendo do paciente, o nossa. grau ali que aparece de gengiva, já não é o caso de um aumento de coroa, porque o dente, a coroa já está toda Vai ficar muito exposta. grande, É né? um caso. E vai ficar Isso, até, igual você falou, a raiz fica exposta. Entendi. isso. Nossa, assim, ó, hoje eu tô aprendendo muito com você, Amanda, quer dizer, eu nem sabia. Muito interessante, porque assim, tem muita gente que, assim, às vezes não sorri porque não quer mostrar muitos dentes, né? Tem aquele complexo, assim, tem muito solução agora, né? A pessoa tem que ir no dentista, tem que procurar um especialista na área, porque olha só, quanta Isso, novidade, para né? saber as Eu, opções, dentista, não né? sei. Tem muitas opções, Mas né? Opções demais. o nosso mercado, né? O nosso mercado, a odontologia, ela se renova todos os dias. Então, para a gente acompanhar É, também é complicado, né? E você, como cada um especialista, na sua área também, né? isso, tem muita coisa A também gente no fica muito caminho focado na de nossa área. isso. Mas, A assim, gente fica. quando a gente sai assim para fazer curso, é engraçado porque a gente vê coisas que a gente jamais imaginou, né? E o bom que é das É, redes sociais hoje, que é isso, porque, igual aqui, a gente está a gente comentando, acaba às vezes vendo. tem um paciente que isso também tem um caso assim, né? Gostaria de saber, não imaginava que teriam essas opções, né? E agora tá aí mais informação, é É. isso aí. É o que Essa, vale. o Jaime, Raimer é Jaime, meu professor. ele é Ei, seu. Rai, Ele falou assim: meu ficou excelente professor aí. resultado. Entender? Assim, esse resultado depois você tem que colocar no seu Instagram lá. Não sei se você já colocou, Vou mas colocar. depois tem que correr lá e olhar para ver o resultado. Muito interessante, Amanda. Amanda, e deixa eu te falar, e a questão agora das medicações? Das medicações que você falou que assim, pode ter algum problema de aumento da gengiva. Fala pra gente um pouquinho. Então, eu preciso. Esse aqui eu falei, não anotei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Não, o nome de medicamento a gente só sabe que é de pirona e paracetamol. O resto é bom ter um DEF no consultório para a gente consultar de vez em quando. Raimer, me ajuda aí, me dá uma dica. Raimer sabe. Fenitoína, ciclosporina. Agora a gente precisa saber a nifedipina, que é comum o paciente tomar, né? Às vezes não sabe. Uhum. Que causam aí. Vamos ver o nome dessas medicações. Esses remédios, o Amanda, é tudo mais assim, anticonvulsivante, não é? Essas Isso, medicações, não são? exatamente. É aquelas medicações assim, mais para as pessoas que usam
Até às vezes, pacientes com necessidades especiais, eu acabava atendendo muitos pacientes quando eu atendia no SUS, e aí vinha muito, eles tomavam aquela medicação, aí a gengiva toda estourada. Então, normalmente, esses são os mais agravados. E também tem isso, né, Amanda? A pessoa toma medicação, mas não higieniza a gengiva. Agora, não quer dizer que a pessoa vai tomar o remédio, vai ter um problema, né? Tudo, a higiene bucal é assim, o ponto-chave que acaba desencadeando isso tudo, né, Amanda? Exatamente. Então, assim, a chave, né, para se evitar e para também tratar, né, é a higienização, é o segredo de tudo. Então, isso aí é o que a gente precisa focar, na higienização, na orientação. O paciente chega no consultório, eu evidencio a placa, né, que a gente coloca um corante, né, que onde tiver placa vai aparecer para o paciente ver, para ele ver onde está falhando na sua escovação, eu falo assim, não é falha, é melhorar, né, porque se todas as vezes que o paciente for, a gente só criticar, não. Eu sempre falo, é uma ajuda que a gente está te dando. Porque não vai ser 100%, né, Mônica? Não vai ser como a gente, a visão que a gente tem, os aparelhos que a gente tem, eles não vão conseguir. Mas o máximo que eles puderem melhorar. E aí a gente usa, Amanda, por exemplo, de escovas macias, escova interdental em espaços maiores, que às vezes o fio dental não vai conseguir fazer uma higienização tão completa, né? Então, assim, a gente vai adaptando a cada paciente a sua necessidade. Outra coisa que eu queria falar também é que existem alguns casos que ajudam, por exemplo, na acúmulo de placa, dentes apinhados, dentes tortos, né? Uma maloclusão. Um paciente... A maloclusão, isso aí, Amanda, a maloclusão é predisposição também para ter doença periodontal, para ter gengivite? Às vezes, eu falo se a doença periodontal em si não, mas da óssea, né? E aquela recessão gengival. Ah, tá. Né? Quando... Toda aquela questão. Então, assim, a gente ainda não falou... Lesão por abrefação, essas coisas. Isso. É muito preocupante hoje em dia. Porque hoje está todo mundo estressado. Muitos pacientes, eu não sei, você deve chegar aí para você com apertamento, com diagnóstico de apertamento, de bruxismo. Hoje, né? Então, assim, um paciente com metade do dente, assim, os incisivos inferiores só tinha metade. Aí isso. Assim, então, a gente vai causando a perda óssea. E a perda óssea, assim, infelizmente, em alguns casos a gente ainda consegue recuperar. Mas em muitos não tem como, né? É irreversível. Não. Então, isso também tem que ser observado. E é da nossa responsabilidade como dentista. Às vezes o paciente chega, meu dente está crescendo, né? O que está acontecendo? Então, a maloclusão, ela também atrapalha e é uma questão, assim, da nossa área, né? Que vai agravar se a pessoa ainda tem aquela, igual você falou, predisposição genética, tudo pior ainda mesmo, né? Ô Amanda, uma coisa que você falou que é muito interessante é igual assim, eu acho que a odontologia, todas as especialidades estão interligadas, né? Igual assim, tem a periodontia, tem a endodontia. Por exemplo, se a pessoa não colocou uma prótese, o dente dela vai descer e ela vai perder aquele osso, aí não vai ter sustentação para colocar uma prótese no futuro, uma série de coisas. Mas aí teve uma vez que até surgiu no grupo dos dentistas, não sei se você lembra, a questão assim, que estava falando que tinha muito dentista no Brasil. Tinha muito dentista no Brasil, que o mercado estava saturado, não sei o quê. Aí na época eu falei assim, não, tudo bem, tá saturado, tem muita gente. Mas por que tem tanto desdentado no Brasil? A gente está trabalhando errado. Eu não sei, eu falei de uma forma, mas eu falei, aí eu tipo assim, aí eu pensei, não, mas eu trabalho bem, não sei o que, assim, surgiu o atrito, eu fiquei até calada. Mas o que a gente, assim, porque na verdade o papel nosso é esse, igual, por exemplo, eu sou endodontista, mas eu preciso falar de prevenção, quem tem que falar é o quê? Mas eu sou também especialista em saúde da família. Mas sim, você precisa de falar de prevenção.
todos nós precisamos falar de prevenção, não é? Exatamente. Tipo assim, todas as especializações têm que se juntar para prevenir, gente, porque assim, o Brasil realmente é um mundo de desdentado, mas é um dos países que tem mais dentistas no mundo. Então, alguém está trabalhando errado, ou a gente está falando errado, porque eu acho que a responsabilidade é nossa, entendeu? Eu vejo nesse sentido, não sei o que você acha. Sim, e é interessante você falar isso, né? Que estudando aqui, não sei nem se é real, não conferi, mas 70% da população, não sei se não me lembro se era mundial ou brasileira, tem doença periodontal. E a maioria não sabe. Olha só, Né? 70%. E com certeza, assim, se a pessoa não tem a doença periodontal, ela teve gengivite em alguma época da vida, né? Alguma época da vida ela teve uma gengivite. Quem não teve nunca uma gengiva que passou o fio dental e sangrou? E é muito interessante isso, porque eu como dentista, periodontista, na minha gravidez, eu fiquei desesperada, minha gengiva sangrava muito por conta de uma questão hormonal, né? E a gente tem que ter esse questão hormonal. E muitas gestantes, isso... Eu cheguei aí até na nossa amiga a Lívia Medina, que sempre me salva lá, né, com questão de limpeza. Eu fiquei assim, eu tava assustadíssima com o quanto a minha gengiva estava sangrando. Então, e o mais interessante, a periodontite, a gengivite, é um fator de risco para gravidez prematura. Não quer dizer que eu tenha gengivite vai causar um parto prematuro, mas é um fator de risco, ela contribui. Então, é muito importante, por exemplo, o pré-natal odontológico, que hoje, graças a Deus, eu já trabalhei aqui na prefeitura de Mutum, e muitos PSFs fazem esse acompanhamento. Fazem. Cuidam disso. É muito interessante. E para você ver o que abrange essa parte periodontal. Outra coisa, adolescente é muito comum ter gengivite, né? Tem aquela gengivite necrosante. É muito comum. Guna. Então, eu já peguei uma guna na minha vida. É assim, as pessoas que não sabem, o Amanda, explica o que seria a guna, fazendo favor. Peguna ou guna, né? Não sei se existe esse nome ainda. É esse nome mesmo, né? Peguna, a gengivite, ela é uma gengivite ulcerativa. Na papila aqui, que fica entre os dentes da gengiva, é como se criassem aftas, né? E eu não sei, é muita dor, né? Dizem que sente muita dor, né, Mônica? Dói muito e o cheiro, o odor é de podre. É de podre, entendeu? É de carne podre. Porque, igual você falou, é ulcerativa, né? Necrosante. A gengiva necrosa, né? Ela apodrece para o pessoal que não, né, leigo, que não necrose, a gengiva apodrece e fica com cheiro de podre a boca. E é uma coisa assim, que normalmente a pessoa em estresse, né, Amanda? Tem uma série de causas. Não é frequente acontecer de a gente encontrar no consultório, né, Amanda? Mas acontece, né? Mas hoje está mais frequente, porque adolescente, estresse, né? Eu falei, essa questão da pandemia, agora tá todo mundo acelerado, a gente está muito acelerado e quem mais sofre são os nossos dentes. Sabe? É um impacto muito grande. E a gente não percebe isso, né? Até a gente mesmo, eu, assim, falo mesmo por mim mesmo, que às vezes esquece de passar um fio dental, aí quando vai passar, tá sangrando. No caso, a minha irmã Natália, do meio, ela é dentista e ela teve aquele tipo granuloma gravídico, né? Quando ela estava grávida, deu granuloma gravídico. Explica pra gente, Amanda, o que seria? É tipo assim, aumenta a gengiva. Isso, ali localizado ali, né? Entre um dente e outro. Perto dos dentes, né? É tipo assim, uma carne que cresce entre os dentes. Aí a pessoa assim, meu Deus do céu, um tumor e tal. Não, às vezes é o quê? É a questão hormonal que tem aqui essa variação das gestantes que vai desencadear problemas maiores na gengiva, né, Amanda?
Beleza, Quanto Amanda. a nossa saúde geral afeta, né? Isso tudo. Total, gente. Eu acho que assim, a periodontia é a que mais é afetada com a saúde, assim. Se a pessoa está bem de saúde, ela está bem na gengiva. Agora, dependendo se tiver o descontrole, vai alterar na saúde periodontal, né? Realmente. Sim. Ô, Amanda, agora eu queria que você, para a gente finalizar essa live, você tem alguma outra coisa mais para a gente falar? Alguma outra coisa que a gente não lembrou? Acho que a gente conseguiu lembrar de tudo, né? A gente conseguiu falar sobre bastante coisa, né? Eu acho que sobre o cigarro, né, que a gente não falou muito, mas Do cigarro? Do quê? O cigarro, que a gente não falou sobre o Não, cigarro. Mas dos fumantes, né? E aí? Não, só que quem fuma tem mais propensão à doença periodontal, né? Só fazendo finalizar aí. E um fator interessante é porque o fumante ele não vai ter um sangramento por conta do calor e da nicotina que vai causar ali a vasoconstrição. Então, os fumantes, principalmente, eles não podem deixar de comparecer Ficar achando que não está sangrando, não vou fazer, né? Bem lembrado, Amanda, bem lembrado. Não, tá? Mas o segredo é a prevenção, prevenir. Igual assim, tem muita pessoa, assim, igual a gente falando muito do sangramento, né? Que tem passa fio dental se sangrar. Fumantes que estão ouvindo a gengiva não sangra no fumante, mesmo se tiver uma gengivite ou uma doença periodontal, né, Amanda? Por conta da nicotina. Uma série de substâncias que estão ali naquela região não vai sangrar. Então não fique esperando o fumante. A minha gengiva, tá sangrando, vou fazer a limpeza. Não é nem só por conta da estética da mancha, né, nos dentes. Tem que olhar, porque igual assim, normalmente a gente fala assim para a pessoa ir de 6 meses no dentista. No caso do fumante, tem que ser de 3 em 3 meses. Eu tenho paciente que, graças a Deus, eles vão assim de 2 em 2 meses, tem aquela irritação. Não sei se a Natália é secretária da minha irmã, a gente tem um paciente lá que ele é fumante, mas ele vai de 2 em 2 meses, porque ele se incomoda com as manchas. Nada questão da saúde periodontal, né? E aí, na última vez que eu fui, eu comecei a fazer a conta para ele. Eu falei assim, olha, quanto que é um maço de cigarro? Aí ele falou, tantos reais. Eu disse, olha, quantos maços você fuma por dia? Ele falou, 2 maços. Aí eu fui fazendo, tantos por mês, aí tantos reais. Tantos meses por ano, tantos reais. Aí no final eu falei assim, né? E ainda tem o valor da limpeza toda que eu faço de 2 em 2 meses por conta das manchas. Eu disse, tô achando melhor você abrir uma poupança e começar a parar de fumar. Mas é verdade, igual assim, a gente não pensa, né? A pessoa não pensa, saúde. Não, pensa no bolso. Porque o bolso vai pesar no fim das contas, né, Amanda? Geralmente é no bolso. A saúde tem seu preço, né? A saúde tem seu preço. E o descuido também tem seu preço, né? Tem até aquele postzinho, não sei se você já viu sobre o dentista, que quanto mais tempo você fica sem ir ao dentista, mais você gasta. E é isso mesmo. Eu já tentei, a minha intenção um dia é colocar, um post e fazer a conta. Tipo assim, se você fizer a limpeza, você vai gastar tanto. Se você deixar de fazer a limpeza durante 2 anos, você vai ter que fazer uma restauração do valor de tanto. Se você não fizer essa restauração, você vai ter que fazer um canal. Eu vou fazer isso um dia. Porque realmente tem que, assim, né, falar para as pessoas até dessa forma, porque as pessoas, às vezes, acabam, né, negligenciando e depois tendo consequências, assim, muito mais caras, né, e muito mais graves. Igual você falou. Tem casos que não tem como nem fazer implante, porque não tem osso. E aí, né, aí já era, né? Ô, Amanda, então, deixa eu te falar. Eu queria agora que você falasse, desse um conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente. O que ela, assim, resumindo toda essa live, eu nem te falei que eu ia fazer essa pergunta, mas resumindo essa live em uma palavra, qual você colocaria?
Qual a palavra? Não, cortou, Mônica, eu não consegui ouvir. Olha, tá escutando? Tô. Agora eu tô. Se você pudesse resumir essa live em uma palavra, qual a palavra que você colocar? Não tem nem jeito, né, Amanda? Isso mesmo. É prevenção. Segredo. Isso. Amanda, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Espero que a gente possa, quando você tiver novidades sobre periodontia, vamos marcar uma live que eu acho que muitas pessoas, sim, precisam disso. E, assim, igual você falou, 70% das pessoas têm problemas gengivais, problemas periodontais. Então, acho que foi muito útil. Eu aprendi muito hoje, muita coisa, novidade, né, que você está trazendo aí pra gente. E valeu demais. Muito obrigada, viu? Espero que a gente possa fazer mais vezes. Tá, joia. Desculpa qualquer coisa, gente. Se eu gaguejei, porque eu fiquei meio nervosa, assim. Quando é pra falar, assim, eu me perco um pouco. Nada. Mas eu agradeço a confiança, né? Ficou ótimo. Nossa, na hora que eu pensei em periodontia, eu falei assim, é a Amanda mesmo, vai ser a Amanda. Se você não topasse de primeira, eu ia tentar te convencer na hora. E, infelizmente, Mônica, foi uma especialidade que ela sumiu e agora ela tá voltando com tudo aí no mercado também, sabe? Por conta de toda essa coisa da pandemia, o estresse atingiu muito as gengivas, né? Assim, não só como isso, um todo. O implante ele entrou num boom na odontologia, né? O implante, eu acho que de 2000 para cá, era a solução para tudo. Se perdesse o dente, colocava implante. Só que veio a periimplantite. Então, eles tiveram que voltar dando, né, como diz, o valor à periodontia raiz, aos cuidados, à higienização, né? Porque eu precisa de cuidado. E eu achei engraçado uma vez, o Amanda, a gente conversando lá na Saivodonto, você falou assim, esse negócio de estética, não sei o que, eu sou dentista raiz, não sei o que, eu gosto de pegar no dente, e é isso mesmo. Isso não, é lógico, assim, não menosprezando a estética. Assim, não menosprezando a estética, mas assim, todas as áreas são importantes. Com certeza, né? É muito gratificante quando o paciente chega numa situação como muitos chegam lá, assim, às vezes condenado, e a gente consegue recuperar, o paciente ele muda de vida, sabe? Ele se conscientiza sobre o problema dele, e ele higieniza, e ele acompanha. Isso para mim é o que vale, sabe? Se transforma, né? Ele transforma, né? O dinheiro dentro da nossa profissão, eu sempre falo assim, é uma consequência, porque você vê o paciente mudando, você muda a vida do paciente, e isso não tem preço. O paciente chega e te agradece. Isso não tem preço, gente. A nossa profissão é linda, eu amo o que eu faço. Agora estou indo lá da radiologia também, e é isso aí, a gente tem que amar, tem que ter amor pelo que a gente faz. E prevenir. Outra coisa que eu gostaria de falar também. Escova macia, extra macia, por favor. Amanda, eu uso a média. Eu até tô testando aquela... Eu tô até testando aquela escova de bambu. Aquela escova de bambu. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a escova de bambu. Vou falar a minha opinião sobre a escova de bambu, mas eu vou esperar uns 2 meses, eu tô usando ela e depois eu vou fazer um vídeo. Mas eu uso a média. Antes de terminar essa live, Amanda, por que a macia ou extra macia? Tá tão assim, dá dano. Existe dano, faz o desgaste do esmalte, recessão gengival. Tá? Que é aquilo que eu falei, o seu professor está falando Curaprox. Essa escova. Eu passo muito, porque tem muita facilidade
vontade de comprar, são ótimas, tá? Então, porque o segredo não é a força, é o movimento que vai fazer remover aquela placa. Então, assim, muitos pacientes às vezes chegam aquelas recessões gengivais por todos os lados, generalizada por conta da escovação e sentindo muita sensibilidade. Toma algo gelado, algo mais ácido, já está sentindo. Então, assim, a escova também é importante para a prevenção também de problemas. O tipo de escova. A escova, não, interessante, porque assim, normalmente eu, às vezes, indico a escova macia mais para aquelas pessoas que eu já vejo que tem recessão. Mas, novidade, falar que, igual essa Curaprox também está bem alta, né? O pessoal tá falando muito dessa. Eu não testei ainda, mas eu senti que a escova de bambu, ela tem as cerdas muito fininhas. Então, assim, você escova, você sente assim, tudo lisinho, né? Dá uma diferença. Essa Curaprox deve ser assim, bem, que as cerdas são bem mais finas, né? Ouvi falar. Isso. Sentir que está polido, escovar e as superfícies estarem polidas, lisinhas. Se começou a escovar e não fica dessa forma, é a hora de procurar o dentista também, tá? Que é a hora de fazer aquela limpeza. Se não tiver polido, é o momento de procurar o dentista para fazer aquela limpeza preventiva e, se necessário, também um periodontista especialista, né, para fazer raspagem caso seja necessário, né? Tem um diagnóstico de doença periodontal. É isso aí. Beleza. Ô, gente, muito obrigada. Amanda, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que a gente possa, assim, fazer outras lives, até assim, talvez não falando das nossas especialidades, mas falando de um assunto que as pessoas possam sugerir para a gente, que eu acho que é bem interessante. E muito obrigada, pessoal, que veio prestigiar a gente aqui. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado da nossa live. E se vocês tiverem sugestões de live também, pode deixar aqui pode deixar no direct da Amanda, pode deixar no meu também, que a gente vai anotar e com certeza numa próxima oportunidade a gente vai fazer de novo, né, Amanda? Isso aí, com certeza. Gente, então, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Fique com Deus. Obrigada. Tchau.